Quem espera ver o caminho todo nunca dá o primeiro passo. Preste atenção nessa nossa mensagem especial. Hoje, o nosso Café com Sabedoria, quarta-feira, dia 17 de junho de 2026. Bom dia, vencedores! Que Deus abençoe a sua vida, possa te dar força, direcionamento, guiar os seus passos, os seus caminhos. Já tomou seu café hoje? Deixa eu só misturar aqui o óleo de coco, a canela. Olha, nada melhor do que começar o dia com café. A sabedoria, já vou tomar tudo agora. E a oração. Falando em oração, não se esquece, nosso combinado. Já começa a colocar os seus pedidos, aquilo que foge ao seu controle, aquilo que você não sabe como resolver, que você precisa da direção, da sabedoria de Deus para te ajudar. Já vai colocando nos comentários. Já coloca o dedo no like também. Se inscreve no canal se você não é inscrito e compartilha. Sempre segue essas orientações e esse conselho. Tá preparado? Então, para receber a sabedoria de hoje, nós estamos hoje no 17º dia desse mês de junho. E nesse mês de junho, nós estamos realizando 30 dias de jejum e oração. Se você não está conosco desde o primeiro dia, você pode entrar no jejum hoje. Você pode começar a fazer um jejum hoje, de 3 horas, 6 horas, 9 horas, 12 horas, aquilo que você sabe que o seu organismo vai suportar. Não é para ficar passando fome, desmaiar e passar mal, não. Tá? Então, mas por que eu estou falando isso? Porque nós estamos fortalecendo a nossa espiritualidade para termos mais clareza no propósito. Às vezes a gente fica ouvindo muitas coisas, muitas pessoas, e a gente precisa parar para ouvir a voz de Deus. E esse momento de parar para ouvir a voz de Deus é esse momento que nós estamos fazendo aqui, orando. Nós vamos meditar na sabedoria bíblica. É o momento que você jejua, que você anula a sua carne para que o seu espírito venha sobressair. Por que eu estou dizendo isso? Se a gente não fizer nada a respeito, mais um semestre, o primeiro semestre está acabando, mais um semestre termina, um ano chega ao fim. Aí você olha para trás, passou um ano, não aconteceu nada. Mas por quê? Porque Deus foi ruim com você? Não, porque você não teve clareza de propósito, não entendeu os passos que precisam ser dados. Então, olha que interessante que a sabedoria bíblica fala com respeito a isso. O salmista, eu amo esse salmo. Essa passagem é algo que eu creio há anos, eu carrego isso dentro de mim. E eu sempre oro a Deus, me mostra com clareza o próximo passo. E olha o que ele diz aqui em Salmo 119, no verso 105. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Olha que interessante. Hoje em dia, você vai pegar uma estrada, o farol de um automóvel, ainda mais quando você dá farol alto, ele ilumina centenas de metros que você tem pela frente. Quando você entra em uma casa, você acende a luz ilumina o ambiente todo. Se você entra num galpão, você liga a luz, então tem várias lâmpadas que iluminam o ambiente inteiro. Hoje em dia as pessoas têm lâmpada até no celular, então ela ilumina tudo, os detalhes que ela precisar. A questão é que nessa época não existia esse tipo de iluminação. Então quando o salmista ele diz, tua palavra é lâmpada para os meus pés, ele não estava falando de uma lâmpada que iluminava o ambiente todo, que iluminava centenas de metros. Ele estava falando de uma lâmpada daquela época, assim, não tenho nada parecido aqui, mas vamos dar exemplo que a xícara aqui é a lâmpada. Era uma lâmpada, mas não era de porcelana, né? Era de barro, um pouco maior. Lembra daquelas lâmpadas do Aladim, que muita gente viu em filmes, algo do tipo? Mais ou menos aquilo ali. O combustível daquela lâmpada tinha um lugar para segurar, igual a xícara, e o combustível daquela lâmpada era o azeite. Aí a lâmpada tinha um pavio, estilo vela, e ela ficava ali acesa. E eles iam andar nas estradas, à noite tinha
que levar uma lâmpada dessa. Então, olha o que ele diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Olha que interessante. Resumindo, ele caminhava segundo a direção de Deus. A palavra de Deus guiava os passos aqui do salmista. Salmo 119, se não me engano, é o maior salmo que existe. Então, mas ele disse que a palavra de Deus era a luz para os caminhos. Quando eu lembro historicamente, né, que tipo de lâmpada era, e ele fala dos passos, então, se a palavra de Deus era a lâmpada para os seus pés e luz para os meus caminhos, então, olha que interessante, aquela lâmpada daquela época não iluminava o caminho inteiro, iluminava o suficiente para ele dar o próximo passo. Olha que interessante, que poderoso isso. Todo mundo já andou com uma vela. E a vela, mesmo assim, você tem que andar com cuidado, porque ela não ilumina tudo. Ela ilumina o suficiente para você dar o próximo passo. Isso é maravilhoso. Quando nós buscamos em Deus, e é o que a gente está buscando aqui, orando, jejuando, meditando na palavra, nós entendemos que Deus, ele ilumina a nossa vida o suficiente para darmos o próximo passo. E quando a pessoa ela quer ver o caminho todo, lembra do que eu falei no início? Quem quer ver o caminho inteiro acaba não dando o primeiro passo. E esse tem sido o maior problema de muitas pessoas. Elas não buscam clareza para o próximo passo e querem entender o caminho inteiro. E com respeito a isso, acabam não saindo do lugar. Se eu quero entender o caminho todo para depois dar o primeiro passo, eu vou acabar não dando esse passo. Por quê? Porque o caminho não vai ser apresentado por completo. E se eu não busco clareza, eu não sei qual é o próximo passo que eu tenho que dar. E aí fica as pessoas financeiramente, emocionalmente, na família, casamento, saúde, em todas as áreas perdidas e sendo levadas na onda. Se alguém chega para você e fala assim, faz isso, aí você vai lá e faz. Você nem sabe se queria fazer, você não sabe nem o resultado que aquilo vai proporcionar. É igual as pessoas caem muito em golpe, né? Olha, faz isso aqui que vai dar dinheiro. Aí a pessoa vai lá e faz. Olha, arruma um namorado aqui. Aí ela vai lá e busca. Olha, sua família precisa disso aqui. Sempre, sabe aquelas diquinhas que não tem base e às vezes não tem fundamento nenhum. Por quê? Porque não tem um resultado. Não tem um resultado para alguém poder dizer, peraí, eu só vou tomar uma decisão se realmente eu entender aonde isso aqui vai me levar. Eu posso não saber o caminho completo. Tudo bem. Mas, pelo menos eu entendo aonde isso aqui pode me levar. Mas as pessoas, a palavra de Deus, ela não nos mostra o caminho completo, mas ela mostra cada passo que nós devemos dar. A presença de Deus, ele nunca vai mostrar, olha, a sua vida vai ser desse jeito. Lembra José? Deus dá um sonho para José, os irmãos como feixes de trigo, se curvando e ele como feixe principal no meio deles. Deus não mostrou, ó, você vai sentar no trono, você vai ser governador do Egito, você vai evitar uma fome terrível, você vai salvar sua família. Deus não mostrou tudo isso. Deus mostrou, sabe, uma sombra do que poderia. Uma sombra. Deus nos mostra uma sombra do que Ele quer. Mas e o caminho para chegar lá? Aí nós temos que confiar. Porque se Ele mostra o caminho todo, a gente não precisa confiar em Deus todos os dias, o pão nosso de cada dia. Mas quando Deus não nos mostra o caminho inteiro, então aí nós precisamos dessa confiança nele diariamente. Então é por isso que eu te convido e te incentivo. Todos os dias, 6h26 da manhã, estaremos juntos no nosso Café com Sabedoria. Você que puder assistir junto com a gente, já no ao vivo, assista. Se não puder por algum motivo, assista em outro horário, mas seja fiel, porque o que nós queremos é que você tenha sabedoria, direcionamento. Deus ilumine os seus passos cada dia e conte conosco a orarmos juntos
nessa caminhada de tanta luta, tanta batalha, tantas situações difíceis. Então, que a palavra de Deus e que cada café com sabedoria seja essa lâmpada que nos ilumina o suficiente para dar o próximo passo. Às vezes, o que você está recebendo hoje, você vai guardar, mas Deus ele vai te direcionar para dar um passo hoje. E amanhã a gente tem que confiar de novo. E depois confiar de novo. É igual o maná. O maná vinha para alimentar naquele dia. Guardou, estragou. Então, que a nossa confiança em Cristo seja diária e constante. Lhe convido a orar conosco nesse momento. Senhor Jesus, nós queremos manter essa confiança no Senhor todo momento, a todo instante. Precisamos da sua presença nos guiar, nos conduzir na nossa vida. Sabemos, meu Pai, que sem o Senhor nós não somos absolutamente nada. Mas entregamos a direção da nossa vida, os nossos passos sejam conduzidos pela Tua palavra, pela Tua direção, pela Tua presença. Não nos deixe sair do lugar se a Tua presença não for junto, nos guiando com sabedoria, nos guardando e protegendo de toda maldade. Guia os nossos passos, conduza os nossos caminhos, ilumina a nossa vida, meu Pai. Nós entregamos esse propósito de jejum em Tuas mãos que nós estamos fazendo. Tem gente que está entrando hoje, no 17º dia, graças a Deus por isso. Graças nós te damos por isso, porque essas pessoas entenderam que precisam espiritualmente se preparar para algo que vai acontecer, vão ter lutas, vão ter problemas, mas nós temos que ter clareza de propósito, saber o próximo passo a ser dado, meu Pai. Abençoe, meu Deus, a todos que têm permitido esta obra de ir avançando. Estamos realmente, literalmente construindo na rocha uma obra direcionada pela Sua palavra. Então abençoe quem tem semeado, os dizimistas, ofertantes, as colunas, aqueles que têm apoiado o projeto social, que é o Projeto Vida, pelas famílias vítimas de violência doméstica. Estende a Tua mão poderosa para nos dar condições de ajudar os sofridos, os desesperados, os aflitos e levar a Tua palavra, meu Deus, de uma forma pura e simples, saudável e bíblica. Abençoe, meu Deus, o projeto dos templos que serão inaugurados dentro em breve. Estamos esse mês na primeira etapa para levantar recursos e adquirir as cadeiras, depois o som, depois a reforma dos templos, para que nós possamos levar a Tua palavra. Então estenda a Tua mão poderosa e abençoe, levante pessoas que têm um coração disposto a semear e que o Senhor não permita faltar nada na vida deles. Oremos a oração que nosso Deus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para sempre. Quem crê, diga amém e graças a Deus. Olha, que Deus abençoe a sua vida, os seus caminhos. Se você quiser, hoje, 8 da noite, aqui no nosso canal do YouTube, teremos hoje o culto Firmados na Rocha. É um momento onde nós meditamos na palavra, aprendemos mais sobre a palavra. Se você quiser aprender mais e orar, então esteja conosco às 8 horas, de 8 até no máximo às 9 horas, até menos, nós estaremos juntos. Prepara sua Bíblia, um caderno de anotações para podermos subir de nível no nosso relacionamento, na nossa fé e na nossa espiritualidade, tá bom? Se você deseja também ser um apoiador, um semeador, tem um link para todas as doações aqui na descrição do vídeo, tá bom? E a todos, amanhã, 6h26, estaremos juntos. Sucesso, paz e prosperidade.